Hoje falaremos sobre o coração fetal e a história da Luana e do Marcos, que durante a gravidez descobriram um problema no coração do bebê. Eu, doutora Karina Pontes e doutora Maria Elisa, apresentamos o podcast Virou a Lua, apresentado pela Baby Star. Sigam a gente nas nossas redes sociais e assistam pelo YouTube ou pelo Spotify. Luana, Marcos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Virou a Lua. Obrigada. Muito obrigado. Bom, a gente agradece demais a presença de vocês. E antes da gente começar a falar do Mateu que fala, né? Isso. É que eu pensei que podia ser Matthew, não, né? Era pra ser. Era pra ser? Matthew. Então é Matthew. Então, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da família de vocês, sobre vocês, o dia a dia. O Mateu é o primeiro bebê de vocês? Vocês têm mais alguém? Como é que é? Pode falar. Bom, eu sou a Luana, tenho 30 anos, o Marcos também tem 30 anos. A gente se conhece desde os 13 anos, somos melhores amigos e casamos tem 2 anos. E aí o Mateu é o nosso primeiro filho. Eu já queria muito engravidar e ele tinha um pouco de receio. E daí veio sem a gente nem esperar. E daí, assim, do nada a gente recebeu essa notícia no morfológico do segundo trimestre dessa pequena alteração e do coraçãozinho vocês fazem dele. Eu sou engenheira química, mas eu não atuo. Eu trabalho em casa com social media. Cuido do Instagram das pessoas. O Marcos é consultor de seguros no Bradesco. Legal. Bom, antes de tudo, queria apresentar nós moramos, eu nasci na mesma cidade, né? Há 20 anos eu tô aqui em São Paulo, mas meus pais ainda moram na mesma cidade que eles não são de São Paulo, eles vieram para cá, cidadezinha bem pequenininha que chama Marialva, perto de Maringá. Capital da uva fina. Capital da uva fina. E eu queria saber de vocês acompanhavam em Marialva ou acompanhavam em Maringá a gestação? A gente estava acompanhando em Maringá, na Clínica Saúde da Mulher, com o Fábio Cagliari. E bastante gente lá de Marialva já ia com ele, então eu já senti bastante confiança de ir com ele antes de qualquer coisa. Aí era, todo mês a gente ia para lá, fazia os exames, as consultas, tudo lá. E foi no ultrassom morfológico que você começou a falar, do segundo trimestre, né? Segundo trimestre. Que descobriram que havia algo com o Mateu. E o que foi que vocês descobriram? E depois, se vocês entenderam o que estava acontecendo e o que passou na cabeça de vocês? Lá nessa clínica tem 2 médicos, né? Então um ele faz os ultrassons e o Fábio ele atende, os 2 atendem na verdade, mas o sócio dele faz as ultrassons. Então quando a gente entrou no ultrassom do morfológico, né, acho que eu tava com 22, 23 semanas, tava tudo correndo normal, dele, olha aqui, esse aqui é o coraçãozinho dele, e foi mostrando, ele ficou quieto. Daí, ficou algum tempo, né? Aquele silêncio foi aumentando. E ele, tá numa posição difícil, depois eu volto. E continua mostrando, olha que gordinho, não sei o quê. Vamos ver o coração de novo. E esse silêncio é angustiante, não é pra mãe. Aí naquele momento eu já sabia que tinha alguma coisa. Mas eu não achei que seria algo tão grave. E aí aquele silêncio. Aí eu perguntei, tá tudo certo? Dele, não. Daí eu arrepio só de lembrar. Ele, não. Aí eu, como assim, não? Ele não tá do jeito que deveria estar um coração com essa semana, um coração padrão. Daí a gente não sabia nem o que perguntar, né? Daí ficamos quietos dele. Pelo que me parece, só tem um ventrículo. E eu nem sabia que era ventrículo. Tanto é que a gente nem entendeu a palavra ventrículo. A gente chegou em casa chorando, falando, mãe, ele só tem um ventríloco. Ninguém entendendo nada. Tipo, a gente nem sabia que era ventrículo. Eu também nunca nem pesquisei pra ir atrás. Lógico. Aí a gente saiu da ultrassom, foi pra consulta. Daí o Fábio, já com aquela cara dele de velório. Daí eu já entrei chorando, né? Tipo, o que tá acontecendo? Dele, olha, Luana, sinto muito, é muito raro, mas acontece. Não dá para explicar por que aconteceu com vocês,
não tenho nem como falar o que está acontecendo. Daí ele começou a falar, pode ser que seja um problema pequeno, como um sopro, algo que no decorrer da gravidez vai resolver. Pode ser que seja algo mais grave, que ele não possa nascer aqui. Aí começou essa história de não nascer aqui em Maringá. Falei, como assim não vai nascer aqui? Vai nascer aonde? Aí ele, talvez tenha que nascer em centro de referência e tudo aquilo falando. E eu, tipo, mas não vai nascer aqui com você, que eu escolhi, tipo... E ele tem que nascer que eu planejei. Eu te escolhi. E ele tem que nascer porque ele já precisa de intervenção cirúrgica, talvez. Sim, tipo, no primeiro dia ele falou, né? No primeiro dia. Eu falei, mas intervenção cirúrgica, ele vai acabar de nascer, ele vai sobreviver a uma cirurgia. E daí não sabiam me explicar o que tinha acontecido. Ele, ainda tá cedo para você fazer um ecocardiograma. E, tipo, isso na consulta anterior desse exame, ele tinha me falado assim, sua gravidez está perfeita, eu não vou nem te passar pro ecocardiograma, porque o seu bebê tá perfeito. E eu era louca da internet, eu pesquisava tudo, né? E eu já falei pra você que eu não quero saber se ele vai me passar ou não. Eu vou fazer o ecocardiograma, porque eu sigo as médicas, elas falam da importância, então eu já sabia que eu ia fazer. Daí ele tinha falado isso. Daí chegou ele, você vai fazer um ecocardiograma, que é um exame disso. Eu falei, eu sei exatamente o que é um ecocardiograma, porque eu já tinha quase marcado. Aí ele me mandou esperar até as 26 semanas e me encaminhou para um médico lá em Maringá, que fazia esse exame. Disse que era o melhor. Aí a gente foi. Aí chegou lá, ele ficou 20 minutos, mais ou menos, olhando, uns 30 minutos, falou, nossa, isso aqui tá uma zona. Esse bebê aqui não vive, não. Meu Deus. E ainda ele falou, volta outro dia que hoje ele tá muito agitado. Hoje não dá, não. Deu meia hora e abandonou. O que você fez pra ele estar mexendo desse jeito? Aí o Matheus sempre foi muito agitado na barriga. Eu falei, não fiz nada. O bebê saudável, ele mexe. Aí ele, nossa, olha que bagunça. Aí ele começou a falar umas coisas lá que eu não entendi direito. Ele falava, olha, se o problema fosse só os vasos invertidos, ainda dava, pra viver. Mas, nossa, olha que zona, tá faltando coisa. E a gente, tipo, super vulnerável, porque quando a gente recebeu essa notícia, eu rezei tanto, que eu tinha certeza que eu ia chegar no ecocardiograma e ia estar perfeito. Que o meu milagre ia ter acontecido, entendeu? Daí que eu fui entender que os milagres são diferentes do que a gente pede, mas a gente recebeu o nosso milagre. E daí chegou lá e ele fala isso. E daí o Fábio já tinha falado, você vai fazer com ele, mas eu vou te encaminhar para São Paulo. E já tinha me passado o contato do médico que atendeu a gente lá no hospital. E ele falou, porque São Paulo é o centro, a referência, então eu quero que você faça lá, independente. E caso precise de uma intervenção, o melhor lugar para você ganhar é lá. Você tem lá ou você tem em Curitiba, no Pequeno Príncipe. Mas São Paulo é o melhor de todos. Aí eu só fui entender o que o meu filho tinha quando eu cheguei em São Paulo, com 29 semanas a gente fez aqui em São Paulo. Então a gente ficou 7 semanas no escuro. No escuro? Sem saber o que estava acontecendo. Então, interrompendo um pouquinho, assim, isso daí mostra pra gente a importância de se fazer um eco fetal, tá? E, inclusive, o ano passado foi aprovada uma portaria falando que o eco fetal deve fazer parte do acompanhamento do pré-natal. E não só por isso, você viu a importância que você sentiu de ter um bom diagnóstico realizado durante a gestação para te orientar tudo aquilo que você ia fazer de melhor para o seu bebê. Buscando um melhor tratamento, né? Uma chance de viver, né? Mas antes de você contar pra gente o que era o problema do Matheus, e você? Ela fala bastante, né? Você só guarda, que você não... Isso. Durante todo esse período eu tentei tentar ser o alicerce dela, né? Eu já começo a chorar só de pensar no que a gente passou. E pensando nesse negócio, tipo assim, eu nunca fui muito religioso. E aí, ultimamente, eu comecei a ser. Então eu pensei, eu vou ter um milagre tão grande que vai ser, tipo assim, sabe? Aí quando a gente chegou em São Paulo, fez todo o exame, descobrimos tudo que tinha que fazer, aí foi onde que eu acho que deu uma desabada, né? Aí ele desabou. A gente saiu da sala pensar em tudo, né? A gente saiu da sala do exame e que daí ela falou, o médico falou, você vai ter que vir pra cá, já ficar aqui, não sei o que, vai ter que fazer cirurgia, seu bebê não vive se não passar por isso. Aí aquilo me fortaleceu, eu falei, tem um caminho, ele vai viver. Então eu saí de lá, outra pessoa, porque antes eu só chorava, já o cara estava chorando, estava estendendo roupa chorando, só chorava.
E daí, e ele foi o contrário, eu acho que pra ele desabou, assim, foi tipo... Na hora que ele viu uma luz, ele falou, agora eu posso chorar. Daí ele foi tipo... Não. Nossa, daí ele... Tipo, ao mesmo tempo que eu fiquei com medo de saber exatamente o que era, também a gente ficou tranquilo porque a gente viu que tinha um caminho, né? Tinha o que ser feito. Porque a gente veio ouvindo cada coisa ali e vez ou outra a Luana via internet, coisa que eu não gostava de ver, porque você procura uma coisinha... É impactante, não bola é de neve saber muito que tem um maior. problema no coração, principalmente quando você não tem nada de informação. Sim. Ou como as pessoas te passam a Isso. notícia, né? Acha que abre um abismo e você cai dentro mesmo. Deve ser muito difícil. Infelizmente, existem algumas doenças que realmente são incompatíveis com a vida. Inclusive, no nosso próximo podcast, a gente vai trazer uma pediatra aqui que fala de cuidados paliativos no bebê, que é uma coisa muito impactante. Mas não era o caso de vocês, graças a Deus. E filho é uma coisa muito forte. A gente aprende que é um sentimento que, cara, transcende, né? Você fala assim, eu daria meu braço, minha mão. Meu Assim, coração. eu daria meu coração. Eu falava, sabe, não tem como dar o meu coração pra ele? Eu não preciso viver. E a gente não entende o que é esse amor, né? Eu acho que antes de... Não necessariamente de ter na barriga, mas assim, de ter um filho, né? Porque é uma coisa, eu acho que... Eu lembro passando na pediatria, lá na cardiologia, no ambulatório, de uma mãe falando pra mim, onde que eu compro um coração pro meu filho? Nossa. Olha que forte. Uhum. É uma E coisa... A gente às vezes se acha até... tipo, por que a gente nasceu perfeito e ele veio com problema, sabe? Tipo, era injusto pra mim isso. Saber que meu filho ia vir com problema e eu não. Sabe? É culpa. A gente sente o que eu fiz. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Mas eu acredito muito que o Mateus escolheu vocês porque vocês são uma família linda e vocês têm muito pra ele ensinar vocês e vocês Com certeza. ensinarem E a ele. dedicação, né? Que vocês estão tendo. E aí, Elisa, afinal, tá todo mundo... Vamos tomar uma água. Vamos todos aprender. Não, assim, um coração fetal, né? Um coração normal, a gente tem 4 câmaras, tem um átrio direito, embaixo, conectado através de uma válvula tricúspide, a gente tem o ventrículo direito. Do ventrículo direito sai o tronco da pulmonar. O átrio esquerdo é conectado através da válvula mitral em um ventrículo esquerdo e dele sai a aorta que vai mandar o sangue para todo o corpo. No caso do Mateus, aconteceu dele ter só um ventrículo. Então, essas 2 válvulas, esses 2 átrios, conectando essas 2 válvulas em um único ventrículo, que é a morfologia do ventrículo esquerdo, no caso do Mateus. Mas pode existir outras univentriculares com a morfologia de ventrículo direito. Do Mateus é ventrículo esquerdo. E do lado do ventrículo grandão que ele tem uma câmara acessória, que seria o ventrículozinho direito mais hipoplásico, pequeno. E daí os vasos, tem que sair vasos para irrigar tanto o pulmão como a circulação sistêmica. Os vasos trocaram também. A aorta ficou saindo desse ventrículo menorzinho e a pulmonar ficou saindo desse ventrículo maior, o ventrículo esquerdo. E tinha uma estenose importante, bem importante, né? No final ficou bem importante. E o que é estenose? Da pulmonar. É um estreitamento. Começou a passar muito pouco sangue pro pulmão, né? Na circulação fetal não vai pro pulmão, lógico, mas de uma maneira geral, para explicar, para que todo mundo entenda, passa muito pouco sangue pro pulmão depois que o neném nasce. E aí, então, lá na cidade de vocês, não tinha condições de receber o Mateus? Não, nem na nossa, nem em Maringá, que era onde a gente ia. E no caso também de outros lugares ali mais por perto, a informação que a gente teve é que aqui em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, eles eram especialistas. Então, eles faziam isso todos os dias. Se a gente achasse qualquer outro hospital, eles já teriam feito algumas, mas poucas. Ainda era algo que eles estavam se habituando a fazer. Não era tão arroz e feijão que eles falam daqui. Eles tratam como se... mais um. Eles pensavam em Curitiba, né? Daí, porque mais perto, né? Tem família lá, tem mais amigos, né?
Então a gente pensou bastante em Curitiba, até vim conhecer aqui. A gente estava meio que São Paulo. decidido a ir para Tava lá, decidido por essa questão da facilidade. Mas depois que a gente passou pelo hospital e entendeu A história toda, né? todo o processo e como eles faziam, aí eu já saí de lá e falei, não tem nem dúvida mais. Então, daí foi o médico, o obstetra de vocês que acabou encaminhando aqui para São Paulo. Daí vocês passaram com um médico, repetiu o eco, confirmou o diagnóstico, né? Com outros detalhes, lógico, mas confirmou o diagnóstico. Sim. E daí, a partir desse momento, como foi a vida de vocês? Qual foi a programação, o trabalho que deu? Daí, a partir de então, foi o que eu falei, pra mim minha vida mudou. Eu voltei a ser a Luana de sempre, né? Feliz, alegre, tipo, meu filho vai viver. Vai viver, vai fazer 3 cirurgias, não me importa, faça quantas ele quiser. O meu milagre está sendo através dessas cirurgias, então vai fazer, vai viver. E daí a gente começou a se preparar, né? Que daí falaram que a gente teria que, no caso, teria que vir para São Paulo já, ficar aqui. Foi aí que a gente se conheceu, de fato, né? Porque ela é a gente é da mesma cidade. Foi uma coisa engraçada, né? Porque nem eu falo que eu moro em Marialva, porque ninguém conhece Marialva. Você fala Maringá, né? A gente fala Maringá. Eu moro numa cidade do lado de Maringá. Não, eu moro em Maringá. Né? Mas, na verdade, eu moro numa cidade bem do ladozinho de Maringá. Se a pessoa dá uma moral, né? Daí a gente fala, é do lado de Maringá. E daí a residente... Perguntaram, né? A minha residente também sempre fala. E eu tenho esse costume, né? Toda gestante que eu vou falar assim, mas de onde vocês são? Né? Porque a gente atende gestantes do Brasil inteiro, né? E daí ela falou assim, de uma cidade... Não, de Maringá. E meu marido falou Maringá. Falei Maringá, porque ninguém vai conhecer Marialva, né? Daí ficou um silêncio assim, aí me deu um estalo. Aí eu falei, não é Maringá, é Marialva. Dela, Marialva? Daí eu, Marialva. Aí ela, a Maria Elisa mora em Marialva. Deu, quem é Maria Elisa? Aí entrou outra parte legal dessa história que eles falaram, tem uma médica aqui, que a família dela já foi prefeito, o pai dela, não sei o quê. E aí, eu nem sabia que o Celso Martini tinha uma filha, né? E a filha de outro prefeito tem o mesmo nome que ela. Aí a gente falou, tal sobrenome. Não é esse. Daí ele falou, mas quem que é? Aí eu descobri que seu pai tinha uma filha, eu achei que era só o Vitor. Porque lá em Marialva a gente só convive com o Vitor e com a Maria Angélica. Com a Maria Angélica não tinha eu. Eu não sabia. Saiu tão cedo de Marialva. E meu pai era mais amigo dela e da família dela. Eu nunca nem ouvi falar. Eu ficava... Olha só, vocês eram amigos de família. Não, gente, esse mundo é um... O pai dela era vizinho. O mundo é um feudo, né? Isso. Não. E daí que a gente começou a se comunicar, porque a partir do momento... Você tem aquele negócio com quem mora na sua cidade natal, né? Daí eu peguei e falei assim, não, essa daí eu vou ajudar. Essa é minha. Essa é minha. Daí eu peguei através da minha irmã, peguei e falei assim, não, passa meu contato, fala que tudo que eles precisarem, eu vou ajudar. Pode marcar, pode me ligar. E daí quando ela falou isso, eu pensei, que legal, né? Solidária. Só que eu não imaginava que ela ia fazer tudo. Ela abriu o caminho assim, porque a gente sai sabendo o que tem que fazer da consulta do exame. Só que daí é tanta coisa sem correr atrás, é cirurgião, é outro obstetra, é plano que você tem que ver, e já advogado. Advogado. E ele ficou assim, parado, sem saber o que fazer. E daí ela que entrou em contato com meu pai e já foi fazendo tudo, mandando contato de tudo que a gente precisava, e mostrando o caminho, vai fazer isso, vai consultar com esse, não sei o quê. Então eu achei, tipo, legal, solidário. Não, ajuda em tudo. Ela fez tudo, tipo, tudo. Mas eu queria realmente ajudar. E faz até hoje. É por isso que eu tenho orgulho da minha sogra. Bom, e aí depois você veio morar em São Paulo, então? Ou vocês dois vieram ou não? Ela. Só você? Só eu. Com quantas semanas que orientaram? Isso daí é importante, porque todo mundo que passa pela mesma situação, e o intuito do podcast é realmente ajudar gestantes, porque o que eu recebo dessas perguntas, entendeu? E eu queria muito que vocês ajudassem a quem está assistindo a ver como que é passar por toda essa situação, né? E uma das perguntas é, com quantas semanas que eles orientam vocês saírem de lá para vir ter o neném para cá, aqui em São Paulo? 34 semanas. Eu cheguei na semana, eu fechava
iniciava a semana nova na segunda, cheguei na quarta, que daí ele pediu para eu refazer outro eco com 34 semanas, falou, daí você já fica, porque daí já é muito arriscado essas últimas 4, 5 semanas, eu não posso arriscar ter você lá longe, no Paraná, e ter que sair correndo em trabalho de parto para São Paulo, seu bebê não chega. E você também pode correr algum risco, então, 34 semanas eu estava aqui. Sim, até porque nem as companhias aéreas, elas aceitam. costumam permitir, aceitam com o médico. A gente tinha um termo lá, né? Se desse algum problema, mas a gente veio bem certinho quando que, na assim, data que pediu. O ideal é, assim, geralmente as pacientes entram em trabalho de parto depois de 37 semanas, mas depois de 34 aumenta muito o risco, né, de entrar em trabalho de parto. Então, eu concordo plenamente com essa orientação de, inclusive, não viajar, né, não pegar carro. Você pega um carro, essas estradas super perigosas, né? Você bate, a primeira coisa que vem é a barriga. Já temos um problema. Eu falo, para que criar dois, né? Então, vamos ficar... E aí, você foi morar onde? Num Airbnb? Eu tenho uma amiga da faculdade aqui, e eu fiquei morando com ela e com o namorado dela, esse um mês inteiro. E daí, meu marido vinha todo final de semana, pega o ônibus sexta-noite, vai embora domingo à noite. Passar 1 dia e meio com a gente. Mas é uma coisa importante, nossa, né? fico contando as horas pra chegar no sábado. Chega sábado, 7 horas da manhã. Imagino, até porque não era a rotina de você, a sua rotina ficar tão longe, né? Da família, do marido, igual de todo mundo. De tudo, né? Marialva, onde a gente mora, é desse tamanho. Então, eu tava o tempo todo rodeada de muitas pessoas. Eu tinha uma rotina que eu acordava, eu ia na igreja, eu via todo mundo, eu fazia minhas coisas... ia no mercado, não sei o quê. Daí, do nada, eu tô aqui, eu não posso nem sair de casa direito, porque, nossa, São Paulo. Grávida em São Paulo. Então, o Alemar me deixava sair de casa. E tudo que o povo do interior fala daqui, né? Exato, a minha mãe... Você não vai fazer umas comprinhas aqui em São Paulo? Paulo? Mas e como é que é? Nossa, você vai andar, toma cuidado. Tira sua aliança. Tira sua aliança. Não, olha, você não pode andar de bolsa, não pode andar sozinha no Uber. E eu sabia que não era assim, porque eu já vim outras vezes para São Paulo. Eu nunca tive problema com viajar, mas aí parece que as pessoas colocou tanta coisa na minha cabeça. E você tá tão vulnerável, grávida, que qualquer coisa você fala, se acontecer alguma coisa com meu filho, por culpa minha, que eu saía andar, aí eu ficava assim, trancada dentro de casa. Eles saíam, tipo, quer ir em tal lugar? Eu falava, não. Eu ficava assim em casa, tipo, não. No final de semana que eu tô aqui, saiu uma só, eu acho, pra conhecer alguma coisa assim, né? Dar uma turistada ali, né? Ia em restaurante, comia, já entrava no Uber restaurante só. Partia de volta para o apartamento. E antes, de fato, de tudo acontecer, né, do nascimento do Mateu, você passou com o cirurgião cardíaco, que te explicou tudo de uma maneira que você entendeu, tudo que iria acontecer. Também passou com a obstetra. E como que foi, assim, a programação? E a parte burocrática, A parte burocrática deu bastante trabalho, mas graças a Deus deu tudo certo. Além de contar, né, da consulta com o cirurgião e com a obstetra, a gente queria ouvir bastante também dessa parte burocrática, para a gente poder ajudar as pessoas que estão ouvindo a facilitar a vida, né? A facilitar a vida de quem está ouvindo, porque as pessoas se desesperam. Muita gente não encontra uma Maria Elisa que ajuda. Às vezes encontra alguém que te desespera mais ainda, como foi o caso, né? Exato. Então, como foi? Primeiro o cirurgião, e depois a obstetra, e depois a parte burocrática. Como que foi isso? A gente passou pelo cirurgião, uma consulta online mesmo, para eu não ter que vir para São Paulo só para isso. E daí, a própria secretária dele já me encaminhou 2 opções de obstetras. Eu já fui também, já marquei consulta com uma. E eles mesmos também já trabalham, já indicam uma advogada pra gente, que ela é especialista nesses casos. A filha dela nasceu com isso, só que como ela falou, o meu bebê tem o ventrículo, ele tem o esquerdo e não tem o direito. A filha dela era o oposto. Ela tinha o direito e não tinha o esquerdo. E daí, ela passou por tudo isso, e depois que tudo acabou, que ela foi ir atrás e descobrir tudo que tinha que fazer, como que o plano realmente, ele é obrigado a arcar com essas despesas. Mas eles não queriam arcar? Não. Eles queriam, só que em outra cidade, né? Na mais próxima pra gente. No caso seria Curitiba. Ou eles não querem arcar, ou eles te mandam, te relocam para um lugar mais perto. Não, tipo, não importa que aqui é o melhor. Tá mais perto de vocês Curitiba, então eu vou mandar vocês para lá.
Mas, tipo, a primeira coisa que as pessoas têm que saber é que eles são obrigados a arcar com esses custos. Aonde você escolhe? Aonde eu escolho, aonde você escolher. Não é porque eu moro em Curitiba que eu tenho que ficar em Curitiba. Meu filho pode nascer onde eu quiser. E daí eles indicaram essa advogada, ela é lá do Maranhão? Maranhão, eu acho. Maranhão, 3D98. Ela é lá do Maranhão. Outro anjo também da nossa vida. Nossa, Luciana. Maravilhosa também. Nossa Senhora. Eu nunca nem falei com ela, porque como eu falei, a gente saiu desse exame, né? Tipo, tanta coisa pra fazer, que sabe quando você... Vou ficar aqui parado por uns dias, então, fazendo nada, pensando em tudo que eu tenho que fazer, perdido. E meu pai tomou a frente de tudo. Ele já entrou em contato, que daí ela entrou em contato com meu pai, já passou todas o passo a passo. Então ele correu atrás de tudo. Marcou médico, marcou obstetra, entrou em contato com essa advogada, começou a correr atrás do papelado, porque daí você tem que entrar com uma liminar com vários documentos que provam a condição do seu filho, provam que ele não viveria se nascesse aqui, prova que ele precisa de intervenção cirúrgica, dessa equipe aqui, provando a taxa de sucesso que essa equipe tem com indicações, né, de outros médicos. com essa cirurgia, quanto vive, quanto, entendeu? Então, aí você tem que entrar em contato com médicos que você passou já. Eu tive que pedir para os médicos lá de Maringá me fazer uma carta falando que meu filho não viveria, que ele teria que nascer aqui. Muitos outros médicos que ela também foi me indicando que qual médico que poderia me ajudar, que eu tive que fazer outras vezes outros exames para receber vários documentos, porque quanto mais provas, melhor. E juntar todas essas provas para encaminhar para o plano e entrar com essa liminar para o juiz decidir. Enfim, mesmo caminhando tudo para o plano, teve que ser via liminar. Não foi amigável. A primeira cirurgia foi, porque o Matheus vai fazer 3 cirurgias, né? A primeira cirurgia ali, que já era o mais urgente, eles aceitaram amigavelmente. Tanto é que a gente nem sabia. Eu cheguei na consulta, a obstetra falou, viu, já tá pago o seu parto. Falei, como assim já tá pago? Ela, o plano já ligou aqui, já negociou tudo. E eu falei, pai, já tá pago. Daí a advogada falou, não, olha, eles já negociaram tudo e tal, já deu tudo certo, não precisou de liminar nada. E ela ainda falou, nunca vi isso acontecer, porque eles são sempre tão chatos. Aí depois que passou a primeira cirurgia, aí eles negaram o resto do tratamento e mais a inclusão do Matheus no meu plano, como meu dependente do meu plano. A gente também solicitou isso, porque senão seria muito difícil achar um plano que aceitasse um cardiopata do jeito dele, né? Daí e também não ia nem dar tempo, porque ele já tinha 30 dias só que ele tinha de carência no meu plano. Aí eles negaram, daí ela entrou com a liminar. Mas é isso que eu ia perguntar. Não é obrigado o plano a aceitar o bebê, você incluindo ele até 30 dias, independente de qualquer coisa? Até os 30 dias estava tudo certo, né? O problema é que o Mateus era o plano aceitar aquilo. E o Matheus não ia precisar depois dos 30 dias. Sim, mas o plano não é obrigado a aceitar a inclusão dele como dependente de vocês? É porque o meu plano, eu sou dependente do meu pai, porque é um plano muito antigo. Então, no caso, seria dependente do vô. Daí eles não queriam aceitar. E fazer um plano novo, eles também não cobriam o caso do Matheus, que a gente foi atrás para fazer um novo. Eles não aceitavam a condição dele. E aí você não tinha plano? Eu tenho meu plano também, que é do meu pai também. Então, nós estamos dependente dos pais ainda, entendi. Entendeu? Entendi. Casamento novo. Casamento novo. A gente fez 2 anos terça-feira. Casamento novo. Mas assim. assim, uma coisa que tem que deixar bem claro aqui é assim, eles vieram para São Paulo porque é uma condição grave, que tinham uma sobrevida baixa se nascesse lá. Então, eles buscaram o melhor tratamento para essa determinada condição. Outra coisa que tem que deixar bem claro é que o nascimento deve acontecer no lugar onde vai ser feito o tratamento. E isso também diminui assim, absurdamente a taxa de mortalidade. Tá? Então, são coisas assim muito importantes que todo mundo tem que saber. A espera de uma vaga e o transporte de uma criança que necessita de cuidados de alta complexidade diminui demais a chance de sobrevida dessa criança. Eu já perdi uma criança no SUS que tinha uma cardiopatia muito menos, era uma transposição, né? De grandes passos, não teve vaga e perdemos a criança. Na realidade, isso daí acontece no Brasil inteiro, tá?
não é nem no SUS, assim, é a falta de um diagnóstico precoce, que daí você não tem como intervir, daí nasce lá longe, e daí não tem toda essa assistência que a gente conseguiu fazer para a Luana de uma forma boa, né, Luana? E a gente está colhendo os frutos agora disso, né? E aí chegou a hora do parto. Você estava junto. Sim. E o que passava na cabeça de vocês na hora do parto, assim? Como que foi? Fala essa parte, porque é o que mais as mães me perguntam, Luana. Vão sair correndo com o meu filho. Eu Tipo pensava assim, isso também. eu não vou nem conhecer, ele tem problema no coração, vai tirar de mim, já vai sair correndo. O que vai acontecer com o meu filho? Eu tava tranquila na hora, mas eu tinha muito medo do que ia acontecer, igual ela fala. Porque por mais que as pessoas falassem, não, você vai poder conhecer, não sei o que, dependendo do caso, não sei o que, eu pensava, tá, mas que tanto que eu vou poder conhecer? Porque na minha cabeça ele ia nascer e a gente é católico, eu já queria pegar água benta, batizar ele pra ele sair. Porque eu não sabia o que ia acontecer com meu filho. Mas aí chegou lá, nasceu, a gente ouviu o choro, daí já chamaram o pai pra ir lá conhecer. Aí ele foi, já tirou foto, conheceu, daí pegaram, limparam, pesaram, mediram, fizeram tudo normal de uma maternidade. Aí trouxe pra mim. Daí ficou no colo dele, daí eu fiquei com ele, fiquei conversando com ele, ficamos uns 5 minutinhos ali junto. Aí, aí tiraram foto, ó, quer que tira foto, quer que faz vídeo, quer que faz o quê? Perguntando tudo que a gente queria. Aí falou, ó, já tá bom? A gente pode levar ele agora? Daí eu falei, pode, né? Não tá bom, mas... Tá bom é aí, aqui, né? Agora ele precisa subir, tudo bem pra vocês? Daí a gente, tudo bem. Daí já era a mesma... acho que eu tava no 9º andar e ele ia pro 6º andar na UTI. Daí eu falei, tudo bem. Daí já chamaram ele pra ir junto também, o pai, e eu fiquei lá terminando. Internação, né? Pela da internação. Mas é engraçado que também, como eles falavam, tipo... que tinha que ser um procedimento rápido, né, ali no início. A gente tava com ele no colo, mas tipo assim, gente, vocês não vão levar ele não? Sabe? Com medo, tipo... Já não deu tempo, não? Vocês vão colocar o remédio aqui ou... Cadê o negócio do remédio? Sabe? Era o misto dos dois, né? A gente queria ficar juntinho com ele e o outro, tipo, gente... Que gostoso, top. Acelera aí. No caso, ele era uma criança dependente de canal arterial, e daí a gente sempre depois leva pra UTI, cateteriza o umbigo, e daí corre a prostaglandina que mantém esse canal aberto, né? Mas assim que nasce, o canal não fecha, assim, Não. né? Eu achava que era assim, estralou, fechou. Não. Não é assim. Não. E se a criança nasce bem? É isso que eu quero que vocês frisem, assim, para as pessoas que estão assistindo, porque é importante isso. A gente não vai sair correndo com o neném. Não, você vai ter contato é pele a normal. pele. É isso, beijar. Eu acho que é o mesmo jeito que seria na maternidade. Eu não imagino uma maternidade te deixando ficar meia hora lá com a criança. Você tem que terminar a cirurgia, né? Então, eu acho que é bem parecido. É meu primeiro filho, então não tem muita mesmo que daí ele diferença. sobe pra UTI e tudo, né? Eu nunca tinha entrado numa UTI, então eu fiquei com medo de ver como que seria. Mas, enfim, é um cuidado tão bonitinho que eles têm com os bebês lá. Só tem bebê, então... Era bonitinho de ver. Eu me sentia muito seguro de estar lá com ele lá dentro, vendo ele sendo tão bem cuidado. E né, você Lu? também sempre com ele no colo, Sim, né? tipo, Deu então, mamar. os primeiros dias ali, eu acredito que a gente nunca teve outros filhos ainda pra ver como que vai ser um normal, vamos dizer. Mas foi bem tranquilo, a gente teve o poder pegar ele ali no colo, sentir ele. Tem umas coisinhas que é mais restrita por ser UTI, mas do resto foi bem tranquilo. Se é uma dúvida, né? É muito tranquilo pra quem... Ele vai ficar monitorizado, Sim. né? Da parte cardíaca, mas vai ficar num bercinho aquecido. Exato, Mas muito quando a bem mãe cuidado. vai lá, vai ficar sentada na cadeira, pegar ele o no bebê, colo, ficar com ele no puxar, colo. amamentar. E ele não foi operado ainda, gente. Ele só tá recebendo a medicação pelo umbigo, né? Naquele momento. Ele tá com quanto tempo? Quanto Ele tempo? tá com 1 mês e 8 dias. 8 dias. E a programação da primeira cirurgia, A primeira cirurgia ele fez com 4 dias. 4 dias. É. E o parto? Foi cesárea, seu parto? Foi cesárea, porque daí entra a questão de não forçar. Me falaram que não poderia forçar essa parte do coração dele num parto normal. Talvez se fosse um parto normal muito extenso, muito longo, seria arriscado para ele. E tava tudo programado, né? Pra ser normal, em Maringá, tudo. Daí teve que mudar todos os planos já no meio do caminho. E como que né? é, Karina? Você que faz a parte de fetal e que mexe com bastante Na ver- malformações. É assim, na verdade, como a gente
às vezes a gente não sabe como a criança vai estar, né? Então, a gente pode necessitar de uma intervenção cirúrgica imediata. Sim. No caso dele, conseguimos esperar 4 dias, ok. Mas o problema é que, assim, impeditivo ao parto normal só quando a criança está instável ou a mãe está instável, né? Não é uma contraindicação absoluta. A questão é a seguinte, a gente tem que ter sempre, no caso do Mateu, ou no caso de algumas outras doenças, né, malformações, a gente tem que ter uma equipe disponível, né? E a equipe disponível é muito difícil. De repente, estoura a tua bolsa, aí tá um no restaurante tomando um vinho com um amigo, o outro numa viagem lá a 4 horas de distância. Então, essa programação acaba não ocorrendo, né? Então, é sempre... A gente, às vezes, opta pela cesárea por essa facilidade da equipe. Da equipe tá lá dentro do hospital, todo mundo de sobreaviso, todo mundo... A vaga na UTI. Exato. Com a vaga na UTI, que é muito importante. Vaga na UTI é uma coisa que mesmo em grandes centros, que nem é em São Paulo, eu já tive ocasiões que não tinha, que eu fui fazer parto e não tinha vaga em UTI, em hospital particular, tá? Nem tô falando de SUS, né? Que eu já tive que transferir paciente, de ligar em 2, 3 hospitais para ter vaga em UTI. Então, tudo isso a gente conta, pesa, né, na hora de indicar o parto, né? Então, assim, e outra, um parto cesárea não está definido tua via de parto, o seu próximo bebê, se Deus quiser, vai ter tudo bem, você vai poder ter o parto que você sonha. E eu sempre falo, vamos lembrar que a via de parto não define a mãe que você é, né? Nem a via de amamentação. Nem a via de amamentação, enfim. A gente começa a colocar tanta coisa na cabeça quando engravida, não é, Luana? Que, ai, meu Deus, se não for Muita gente falando muita coisa pra você. Muita informação de muitas pessoas. E não deixa você viver sua experiência, né? As pessoas me falam assim, ai, parto dói, porque me falam que dói muito. Eu falo assim, você acha que a sua dor de dente, a sua dor de ouvido, ou até uma experiência boa que você tem é igual para outra pessoa? Porque até, vamos lá, vamos fazer uma comida. Eu adoro estrogonofe, tem gente que não gosta. Então, mesmo o parto é uma vivência única para cada pessoa. Sim. Então, a gente tem que aprender a respeitar muito o momento do outro, a dar menos palpite, né? É difícil, ainda mais quando uma situação, né, delicada como a de vocês. E daí? O Mateu foi para cirurgia. E o que aconteceu? O Mateu foi para cirurgia, o Mateu fez uma cirurgia que a gente chama de Bleylock-Townsend, é como se fosse um tubinho que conecta entre a circulação sistêmica e a pulmonar para manter esse fluxo sanguíneo adequado, né, até vir a próxima cirurgia, que é a fase que ele está atualmente. E como que foi essa espera do centro cirúrgico? Quanto tempo demorou a cirurgia do Mateu? Como que foi... Eu e o Cereza tava junto também. A saída, o que falaram para vocês, como que foi o impacto de vocês quando viram ele na UTI lá, porque o seu filho tá numa situação frágil, né? Como que foi tudo isso daí? Quer falar? Primeiro que o pós, o pré, né, aquele na noite anterior à cirurgia que tinha marcado para a parte da manhã, né? Não lembro que dia que foi, mas... Sexta. Eu não dormi já, porque eu passei a noite com ele na UTI, eu não conseguia dormir, porque eu já sou um pouco ansioso, então imagina que foi esse caso. E aí no outro dia eu já acordei cedinho e tava ali rezando por ele, tudo. Aí a Luana já chegou bem cedo também, ela tava num apartamento que a gente conseguiu para ela passar uns dias aqui, bem longe do hospital, né? Pegou um Uber bem cedinho de lá, foi pro hospital, chegou lá, a gente ficou pertinho dele nos últimos momentos. E aí chegou a equipe da cirurgia, eles já vai montando tudo para levar para o centro cirúrgico. Aí foi um momento que eu achei bem pesado, tipo, eu sou um cara que às vezes penso
meio negativamente. Então eles falavam assim, quer se despedir do seu filho? Eu falava, não, tipo, sabe? Ele vai voltar. Mas às vezes, de outro modo, era só dar um tchauzinho já ele volta. Mas foi bem chato aquele momento pra mim dele ter que entrar pro centro cirúrgico. Quer se despedir? Eu falei, não, ele vai voltar. Todos eles lá tratam essas questões tão... E uma cara meio de velório também, então, assim, né? tipo, pra eles é tão normal. Pra gente era tipo assim, meu Deus, amanhã é a cirurgia do Mateus, que dia especial. Pra eles é tipo, número 24. Pega da baia 24. E pra eles é tão normal. E tanto é que no dia anterior eu fui lá passar uns dias com ele, uns minutos com ele antes de ir embora. E daí eu tava lá, né? Tipo, cara, amanhã tudo vai mudar na sua vida. Eu comecei a chorar com ele, rezando com ele, chorando. Aí as enfermeiras passavam e falavam, por que você tá chorando? Aí eu, porque ele vai fazer cirurgia amanhã dela. Então, vai ficar bem? Deu. Mas isso aconteceu alguma coisa. Acha, menina, que bebê gordo, forte, saudável. Mas isso dá força também, né? Aí passa o médico também. Por que você tá chorando, mãezinha? Deu, mãezinha. Deu, porque amanhã é a cirurgia dele. Ainda bem, né? Aí eu. Então, e a parte ruim pra mim foi, ele nasceu e ele era saudável, ele era perfeito. Por um minuto você esquece que ele tem um problema no coração. Você tá naquele momento feliz, mandando foto pra sua família, todo mundo falando que bebê lindo, nossa, que bênção, que bom que o parto foi tudo certo. E daí tá bom. Aí você sobe pra UTI, tá bom, ele tá monitorado, normal, um bebê normal. Aí chega no outro dia, ele já tá mais escuro, mais roxinho, mais... Cansado. Daí, tanto é que ele pegou o peito num dia, no outro ele já cansou, não pegou. Aí chega no outro dia, ele já tá com um respirador, não respira sozinho. Ele tá... Você pega ele no colo, é um esforço pra ele. Então você vê seu filho morrendo dia a dia. Porque ele tava morrendo se ele não tivesse essa cirurgia. Uma data de validade. Uma data de validade pro coração dele. Tipo, 4 dias vai durar. Então, pra mim isso foi horrível. Cada vez que eu chegava lá, eu não sabia como que eu ia encontrar ele. E cada vez uma coisa nova. Um tubo, um aparelho novo. Cada vez um aparelho novo. E falaram pra gente, pra gravar o número 3, né? Tudo 3. Tu vai fazer cirurgia com 3 dias de vida, a outra cirurgia com 3 meses, a outra cirurgia com 3 anos. Aí tamo lá, né? 3 dias. Nasceu segunda, quinta-feira é a cirurgia. E que chega quinta-feira ninguém me fala nada. Eu fico, gente, quando que é a cirurgia dele? Aí eles, nossa, talvez só segunda. Eu falei, não. Segunda. Se acontecer uma coisa no final de semana, é muito tempo segunda. E pra eles, tipo, nossa, ele tá bem, ele é gordo. Vamos ver, quanto mais longe, melhor. E a gente querendo que fosse o mais rápido possível. Aí chega na quinta-feira, 8 horas da noite, eles falam, viu, é amanhã, tá? 7 horas. Aí, gente, graças a Deus, é amanhã mais cedo. Mas agora, né? É bem isso. Achou que desespero, né? Nossa, vai ser amanhã. Eu nem me preparei. Na verdade, eu esperava, mas eu não me preparei. Daí vai sair avisar todo mundo, aí amanhã, não sei o quê. Aí vou pra casa só pra tomar banho, dormir, já volta. E a família de vocês estava aqui também, não? Ou só tava vocês? Minha mãe, meu pai, minha irmã. Minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho. Só meu pai ficou em Manial. Veio todo mundo. Tudo bem que ninguém podia fazer nada. Então você chegou a ter esse contato com o peito antes dele da cirurgia. Ele nasceu na segunda, na terça cedo eu subi a amamentar ele. E ele conseguiu mamar o colosso ali, E mesmo assim você foi pro banco de leite, tirou leite todo esse período. Todo esse período, foi uma luta. Porque, como eu falei, né, meu primeiro filho. Então, o que você pensa, né? Meu peito tá cheio de leite, meu filho não tá mamando. Aí você vai lá e tira. Aí o que aconteceu? Caí de febre. Febre. Minha mãe me proibiu de ir pro hospital ver ele. Fiquei 2 dias em casa de repouso. Aí nesses 2 dias, falei, vou guardar o leite, né? Vou fazer o quê com esse leite? Não tem o que fazer com ele. No banho, acabava que começava a sair, e eu ia meio que tirando um pouquinho no banho, mas só pra não ficar vazando. Falei, vou guardar o leite. Chega 2 dias depois, cadê o leite? O peito murchou de um jeito. Falei, secou meu leite. Ninguém me avisou que o leite secava, eu tava guardando. Porque daí eu fui voltar pro hospital 2 dias depois pra ir lá tirar. Gente, eu juro, não saiu 2 ml, não sei. Fiquei meia hora lá na maquininha, saiu nada. Eu falei, e agora que o bebê vai precisar do leite, o que eu vou fazer? Aí comecei Aí fui descobrir que tem que estimular tantas vezes no dia, mesmo que não sai nada, fazer massagem, tentar tirar com as bombinhas. Então, tomei domperidona, leite, o suco de uva integral. Fiz de tudo. Aí voltou. E agora com ele mamando, aumenta cada vez mais. Isso. E fora que a amamentação começa
na cabeça, né? Então, eu imagino que sob o estresse que vocês estavam, a produção diminui Isso que mesmo. Isso que a médica também, falou, né? tipo, todo mundo falava, você tá estressada? Não. Aí eu olhava assim, e daí eu falava, gente, A cara dela. meu leite secou. Ah, mãezinha, você tá estressada? Não, tranquilo. Não. Aí eu falava, tô por vários motivos. Um deles é que meu leite secou. Aí elas, não é bom você ficar estressada. O estresse não deixa descer o leite. Eu falei, legal, sei que eu faço o quê, né? Então tá bom, depois desce de novo. Agora eu vou ficar estressada, né? E quanto tempo durou a cirurgia? Ele desceu pro centro cirúrgico 8h30 da manhã e a gente foi ver ele 2h30 da tarde. Só que diz que é o preparo, que a cirurgia em si são 2 horas, 2h30. Né? Isso, o preparo até subir, Que demora. fazer indução anestésica, pegar acesso, é um monte de coisa, né? Demora mesmo. E é uma cirurgia complexa, Elisa? Não, assim, lógico, tudo é complexo no coração, né? Mas em si o Bleilo aqui em mãos hábeis é muito tranquilo, assim. Aham. E daí, me conta, eu quero que você conte assim, o Mateu, você recebeu, eles te chamaram depois para falar do neném ou você só foi ver o neném lá na UTI depois? Depois a gente espera lá na sala para acompanhantes de pacientes do centro cirúrgico. Aí eles ligam lá avisando que a cirurgia acabou e chamando pro 9º andar, que é onde é feito, que o médico vai falar com você. Daí subiu todo mundo. Família inteira chegou lá, mas falou, nossa, tem mais alguém chegando? Aí ele veio, falou que tinha sido um sucesso, explicou o que ele tinha feito, como que seria agora. Aí ele falou, ele vai passar aqui daqui a pouquinho, daí vocês podem ver ele, falar com ele, daí porque na UTI só podia entrar um por vez. Uhum. Então daí no caso só seria eu e o Marcos, né? O resto da família não ia conseguir ver, mas daí passaram com ele pelo corredor. Todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Eu imagino, gente. E daí, aí passou com ele lá, a coisa mais linda, daí ele tava entubado, Foi um baque inchado, inchadinho, daí a gente vê ele de um jeito, né? Daí ele não era mais daquele jeitinho, o rostinho dele parecia outro neném, todo inchadinho. E aquele tubo, a boquinha aberta, assim. Cortou o coração, né? Você tenta ficar pensando, é pro bem dele, é pro bem dele, é pro bem dele. Mas, nossa, seu filho acabou de sair da sua barriga, não tem uma semana de vida e tá naquele estado. Foi horrível. Ver um adulto nesse estado não é fácil. Ver um titiquinho, gostosinho. E daí deve tinha os ser drenos, daí você chega lá na UTI, quando você viu ele todo monitorado, com curativo no Porque daí ele passou pela gente, eu só consegui ver o tubo, né? Ele entubado. Porque daí tava coberto com uma mantinha. Aí pediu umas horas pra gente até colocar ele na UTI de volta. Aí chega lá, nossa, aparelho aqui, Dobrou, tudo aqui, né, ó. o que tinha antes da cirurgia. Parecia que tinha uns 10 de cada lado. Aí o xixi saindo por um caninho, o sangue saindo por outro, não sei o quê. E o respirador e o tubo e aí você chega lá... Um monte de tubo. Eu ficava tipo, meu Deus, você não conseguia relar na criança, assim, tipo... Onde que eu posso relar pra não fazer nada? E o médico dizendo que foi um sucesso. Um sucesso, o menino assim... Mas foi, né? É que só assusta. Mas aí o curativo também pegando o corpo inteiro dele, tão pequenininho, o curativo pegando o corpo inteiro. Nossa! E ele ainda tá na UTI? Não, já tá no quarto. Ai, que delícia. Então Graças você pega a Deus. ele a hora que você quer, amassa, cheiro. E daí foi tirando as coisas devagar. Antes disso, foi tirando todas as coisas devagar. Cada dia tirava uma coisa. A gente achou que ninguém me falou assim como seria a recuperação. Sempre falar, depende do bebê. Tudo aqui depende do bebê. Você quer ter alguma coisa, me dá uma previsão. Depende do bebê. Até da própria anestesia, né? Falar, talvez ele volte só amanhã. Daí, tipo, no mesmo dia, nós veio mexendo o pé já. Mas falou, opa, voltando já. Tem o pezinho mexendo. Aí chegou no outro dia, meu pai posou com ele, daí o médico passou e falou, se tudo continuar do jeito que tá, amanhã já desentuba. Então ele operou na sexta, domingo eu acho que desentubou ele, né? Acho que sim. Então foi uns tipo, 2, super 3 rápido, dias, assim. foi rápido. E daí cada vez que eu chegava lá ver ele, tinha uma coisa a menos. Aí, desentubou, daí colocou o respirador, o CAF. Aí começou a fazer treinamento pra ele aprender a respirar sozinho. Aí durava um tempo lá, aí chegou lá na quarta, quinta, tirou o respirador, ficou só com a nebu. Falei, opa. Aí vai tirando as coisas, já faz xixi normal, não faz xixi por sonda.
Já não precisa desse negócio drenando sangue. Daí você já foi pegando ele no colo. Aí já consegue pegar mais no colo, que não tem tanto fio. Já posso dar a mamadeira. Aí mama por sonda. Vamos começar um pouquinho, mamar 10 ml na mamadeira, X por sonda. Daí vai pra ele aprender a mamar de novo, porque ele desaprendeu com esse tempo que ele ficou entubado. Aí cada dia era uma grande vitória. Alguma coisa muito diferente acontecia e era mais Era meu uma alegria filho. muito grande no dia. E daí... E daí foi pro quarto. Aí foi pro quarto, depois de 18 dias de UTI. Isso. Caraca. Bastante. Uhum, né? E ele é lindo. É. Ai, cabeludo. Ah, tá gordo, é? Ele é gordo. Que gordo. Ai, que delícia. Tá pesando quanto hoje? Ele tá com... Eu não vi apesar Quatro. de 20 É, hoje, mas ele de tá ontem. com 4,505. Oh, é. Eu sei que vocês nunca cuidaram de nenhum outro bebê, mas assim, como que é cuidar de um bebê que tem um problema no coração, que tem uma cardiopatia? Então, tanto é que a gente achava que a gente ia ter alta dentro dessa cirurgia e a segunda. Ah. Porque todo mundo deixou a gente sempre tão tranquilo que daí eles falaram, não, se tudo correr bem, vocês podem até ter alta. Então, pra mim era tranquilo, que tipo, eu poderia cuidar dele em casa, né? Ele só tem que esperar até a segunda cirurgia. Aí quando eu chego no quarto eu vejo que não é nada disso. É remédio de hora em hora, guardar a fralda pra ver o tanto de xixi que tá fazendo. Saturação. Mede saturação o medindo tempo os- todo, mede temperatura. Sim. Calcula o tanto de xixi que o Pressão. bebê tá fazendo, o tanto de cocô que o bebê tá fazendo. Se não tá fazendo muito xixi, aumenta esse remédio. Se tá fazendo muito, diminui o remédio. E não pode pegar ele de qualquer jeito. Eu nunca ergui meu filho assim, igual as mães erguem e beija por baixo assim do bracinho. Eu não posso pegar meu filho desse jeito. Eu não posso deitar meu filho de lado. Pode ficar de bruço. Ele não pode ficar de bruxo, ele não pode fazer tummy time. Eu tava especialista em todas as atividades que eu ia fazer com ele, começando pelo tummy time. E aí ele não pode fazer nada, porque eu não posso forçar o tórax dele, aqui porque foi cortada, né, a caixa torácica, sim. foi cortado o ossinho e costurado com fios de De fio de aço. fios de aço. Então, qualquer impacto pode abrir, causar dor, pode ter que voltar. Então, nunca imaginei isso na minha vida. Então, sempre pega pela cabeça e pela bundinha. Banhinho. Na Cada posição. banho. Nunca tomou um banhozinho assim. Nunca dei igual banho a no meu gente. filho. É sempre a enfermeira, porque ele tem O o catéter acesso ainda, o acesso. na perninha, daí não pode molhar. Então a enfermeira ainda dá um banho de gato nele, no berço mesmo, ela vai molhando ali. Mas nunca peguei ele, dei um banho, coloquei na banheira. Ele adora tomar banho, fico imaginando ele na banheira relaxando, mas ainda não tive essa oportunidade. Vai chegar. Vai Qual chegar, vai qual é chegar. o tempo que estão te... Ele tá com 1 mês e meio, vocês falaram, Tá né? com 1 mês e 8 dias. 1 mês e 8 mês, dias. A próxima pouquinho. cirurgia, a programação é 3 meses. A programação é entre 3 meses e meio e 4 meses. 4 meses. 3 E até lá é internado. Até lá fica E vocês estão ficando onde? lá no quarto também. No quarto, os dois estão lá. Ele vem de final de semana de novo, e aí eu fico lá com ele. Entendi. E a família de vocês? Agora eles começaram a vir pra me ajudar, porque daí eu passei essa primeira semana sozinha com ele. Imaginando que Se seria um viu bebê louca, normal. né? Fiquei louca, chorava o dia inteiro. O bebê chorava, eu chorava atrás. Porque Não, imagina. A Imagina. gente já fica louca A cuidando gente- do bebê em casa. Que você pode erguer, que você pode Isso. virar de ponta cabeça. Eu imagino, e eu falava pra ela, ó, se precisar de alguma coisa, me fala, não precisa ter vergonha, eu te ajudo. eu se vem aqui dormir. Ó, Daí eu me vi louca. E também, logo que ele desceu pro quarto, ele desceu numa sexta, na outra semana, na quarta, ele teve um caso de respiração acelerada, que tava puxando muito o ar, dando umas entradinhas assim na barriguinha. E daí, aí tiraram tudo que poderia causar cansaço nele. E a primeira coisa que tiraram foi a amamentação. Aí eu me vi sozinha, com 2 peitos explodindo e um bebê que não podia chegar perto de mim, que ele gritava de fome. Que daí até a sonda fazer efeito, chegar o leite e ele entender que ele estava satisfeito, mas pra ele não valia de nada, ele queria ali o ato do... Ele queria o contato, ele né? queria o contato, ele queria o ato do mamar.
E aí me vi eu sozinha com o bebê chorando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Você pode chamar qualquer enfermeira do hospital aqui, nesse podcast, que elas vão te falar, o Matheus deixou a gente doida. Ele era Todo tão mundo. quietinho antes, né? Muito. Conhecido por ser quietinho. E daí eu não Depois... podia pegar meu próprio filho, que ele chorava. Ele tentava mamar, mamou meu nariz um dia. Ai, que bonitinho. E daí, aí eu dependia de enfermeira pra cuidar do meu filho, pra pegar ele, pra ninar ele, pra colocar ele na cama. E eu rezava a noite inteira pra ele não acordar, porque se ele acordasse eu não sabia o que eu ia fazer. E daí eu me vi doida essa semana. Eu liguei chorando pra eles, falei, não, vocês não tem que vir pra cá, porque eu não posso nem pegar ele no colo, ele chora o tempo todo. E daí nessa também, se ele não melhorasse, ele poderia voltar pra UTI. Aí eu fiquei tipo, mas ninguém me falou que a partir do momento que eu descesse pro quarto, eu corria o risco de voltar pra UTI. Por isso que tá internado. Eu achando que eu ia poder Você começa a pegar. entender, né? Tem alguma recomendação especial do hospital em relação às visitas, em relação ao contato com ele? Porque eu acredito que se ele pegar qualquer tipo de infecção nesse momento é muito perigoso, né? Existe algum cuidado nesse sentido, alguma orientação? A família pode A família pode visitar normal. É claro Isso. que eles falam pra não ficar trazendo Sim. 90 amigos. Tipo, eles liberam com... Mas- tem a liberação do hospital normal, que acho que pode ter um horário bom até, né? Uhum. Grande. Mas eles falaram pra nós, tipo, pode trazer visitas, mas, tipo, pense bem, né? Seu filho tá com Isso, casa é aqui. que você Tipo assim, decide. tenha o bom senso tenha de bom não senso, trazer né? ninguém doente. Você não vai trazer 15 pessoas no dia pra E ver um ele, né? resfriado, Mas né? os nossos pais podem vir ver. A gente, todo minha mundo tomou irmã, a irmã vacina, dela, sem problema. Pra poder ter contato com ele. E também eu acho que nessa fase que eles estão agora é muito importante esse apoio da família, Sim. é Sim. essencial, assim, né? Essa ajuda. Com certeza. Eles são pais de primeira viagem também. E Se fosse um bebê sem nada, já era difícil. já era difícil e realmente E agora é precisa longe de ter todo esse mundo. apoio, É, e longe. esse contato da família, e a família deles é maravilhosa. Bom, Eles eu acho que dava pra gente apoiam continuar bastante. falando do Matheus mais uns... Dava pra gente continuar, dava. porque passou o tempo, a gente Aliás, nem viu, né? quando o Matheus fizer a última cirurgia, Eu né, volto. a gente volta. A segunda cirurgia, a gente volta para contar para vocês toda essa história, essa trajetória. A né? Vitória. Ai, gente. Essa Aí, vitória. vamos trazer os vovôs. É, Vamos trazer. nossa. Pra Eles vão ter eles. uma visão totalmente diferente pra poder compartilhar aqui. Porque é legal essa visão dos avós, né? Sim. Porque a avó é uma coisa que eu acho que eles sofrem dobrado, né? Dobrado. Eu acho que eles sofrem pelo seu sofrimento, pelo seu e pelo do Matheus, Eu né? imaginava isso também. Vocês querem deixar algum recado, alguma coisa para quem tá ouvindo a gente? Para quem tá passando por isso. Eu desejo que Deus acalme o coração de todas as mães da forma que Ele acalmou o meu. Porque todo mundo olha pra mim e fala, nunca vi uma mãe tão tranquila. E eu falo, eu também não entendo, porque eu era bitolado, eu era louca antes de tudo isso acontecer. E Deus me mandou um bebê cardiopata pra me mostrar a minha melhor versão que eu posso ser, calma. Então eu queria falar pra elas realmente ficarem calmas, porque tudo tem um jeito. Não é assim, não tem jeito, não tem como viver, não... Realmente tem um caminho a se seguir. Hoje em dia, graças a Deus, a medicina tomou um rumo que a gente nem imagina tudo que dá pra fazer. A gente, primeiro, que não imaginava que poderia acontecer isso com o coração. Depois, eu nunca ia imaginar que poderia corrigir um coração desse jeito, um negocinho tão pequeno. Então, eu falo que eu gostaria de fazer tudo que ela fez por mim para uma outra pessoa. Então, tanto é que eu compartilhei nas redes sociais, as pessoas me seu mandam... Pode me seguir. É Luana, NRD. Eu compartilhei a história do Matheus, já recebi outras mães com dúvidas, já encaminhei para os mesmos médicos, os mesmos advogados. Então eu falo assim, tanta gente que não sabe por onde começar, tudo que eu puder fazer por essas pessoas, eu quero fazer, porque eu já me vi perdida, sem rumo, e foi a pior sensação da minha vida. Sim. Então, que essas pessoas possam realmente receber ajuda, entender que tudo tem um jeito. E eu fico tão feliz de saber que o que eu te ajudei, você tá replicando. Isso daí me dá uma felicidade muito grande. Nossa, porque as pessoas merecem, assim, receber fiquei ajuda. emocionada. Porque a gente realmente se vê perdida, né? Então, que cada um possa receber o máximo de ajuda possível e o que eu puder ajudar, eu vou estar sempre ajudando, porque meu filho está vivo por causa das ajudas que eu recebi. Então, eu quero também que outras crianças possam ter acesso a tudo isso.
Ai, muito bom. Eu agradeço demais de novo a presença de vocês, tá? Demais, foi sensacional, foi muito enriquecedor. Sim. E eu acho que é uma lição, né? É uma Sim, lição. sim. É de esperança, de fé, de acreditar, de não Superação. de superação, de não desistir, né? De procurar fazer o melhor, E né? assistam a história do Mateus, né? Se alguém quiser compartilhar a história, a gente tá aqui para isso, a gente tá aqui para ajudar. Se a gente puder ajudar também, entre em contato no nosso canal babystar.sg, tá? E vocês podem assistir todos os nossos podcasts, tanto no YouTube, nosso canal no YouTube, quanto no Spotify. Mais alguma coisa? Só isso. Agradeço. Eu Tchau. também agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço.